Fala família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo aqui do Clube de Membros, comigo Brunão, muito boa noite Bruno. Fala, meu querido Mário, prazer imenso estar aqui mais uma vez. Vamos falar sobre alguns assuntos bem interessantes, assuntos aí de momento dessa semana no mercado. O Mário inicia pra gente com essa notícia aí na tela. Então gente, a gente saiu agora na Reuters, né, no dia 17 mesmo, a gente observou esse movimento ali de reação do dólar e a gente vai comentar algumas questões, o Bruno vai trazer informações importantes aí do que a Fed tem feito, já leio a matéria para vocês. Dólar atinge alta de 6 semanas com investidores aumentando apostas do Fed. Então explica pra gente aí, Brunão, de maneira simples, o que significa isso? Com certeza. Bom, nessa última semana, como a gente viu, cara, até comentei no meu último vídeo, o mercado cripto ele até ignorou muitas das coisas que aconteceram fora dele, né? Geralmente o mercado externo, o principal índice da Bolsa Americana, S&P 500, tem algumas movimentações, os membros do FOMC falam algumas coisas, o dólar acaba subindo por alguns motivos e o Bitcoin, nessa semana, surpreendentemente, não foi afetado por esses fatores externos. Agora, exatamente o porquê, ninguém sabe. A gente tinha, inclusive, alguns FUDs, né, acontecendo em relação lá à regulamentação nos Estados Unidos, bloqueação de staking, algumas exchanges sendo, né, multadas, mas isso não vem ao caso. Explicando para vocês de fato o que aconteceu, basicamente a gente viu durante toda essa semana e também no início do mês de fevereiro a divulgação de dados importantes. Vimos o payroll sendo divulgado bem acima das expectativas, o que demonstrou um mercado de trabalho muito aquecido, contrariando as expectativas do mercado, que acreditava no arrefecimento da atividade nos Estados Unidos. A gente viu agora há pouquíssimo tempo a divulgação do CPI, que de certa forma veio ali dentro daquilo que se projetava, mas anualmente falando, ficou abaixo ali em relação ao controle da inflação. Esperávamos mais, né, um controle mais acentuado, não vimos isso acontecendo de fato. E o PPI, né, que é o consumo, é o produto interno, não, perdão. O PPI é como se fosse o CPI, só que para o produtor, né? É o Consumer Price Index, é o produtor dos Estados Unidos, né? A gente tem o consumidor e esse é basicamente do produtor, é a inflação na questão do produtor. E aí, basicamente, esse dado foi divulgado com a projeção dobrada, ou seja, a gente tinha a projeção ali de mais ou menos 0,4, veio em 0,7, mostrando que existe sim uma inflação aumentando e um dos grandes responsáveis por isso é, de fato, o mercado de trabalho se mostrando de forma aquecida como está. E quando o mercado de trabalho está aquecido, ele gera um processo de inflação na economia. Então, esse mercado de trabalho, muito provavelmente, está atrapalhando o processo desinflacionário, que inclusive foi comentado pelo Jeremy Powell recentemente, que estava caminhando em processo bom, de que eles muito provavelmente em breve poderiam encerrar o ciclo de alta de juros. E, na verdade, o que aconteceu durante essa última semana, a gente viu alguns pronunciamentos e discursos de membros do FOMC que deixaram claro de que muito provavelmente teremos a necessidade na economia americana de termos novos aumentos, além daqueles que já haviam sido previstos e projetados pelo mercado. E, naturalmente, quando você tem novos aumentos de juros sendo especulados e sendo projetados na economia, o dólar tende a mostrar uma certa força, e foi isso que a gente viu aí ultimamente, com os investidores aumentando as apostas do Fed de que eles possam tomar esses movimentos nas próximas semanas e nos próximos meses. E, além disso, as apostas para aumentos de juros mais fortes, ou seja, de meio ponto percentual e não de 25 pontos, também aumentaram com isso, com esses eventos e com essas falas que foram ditas recentemente, e por isso o dólar também demonstrou uma grande força. Mas, como eu falei no início do vídeo, isso acabou não afetando, né, o mercado de criptoativos, o que é bem estranho e acaba deixando ali uma pulga atrás da orelha. Será que esse movimento que a gente está vendo eventualmente não vai ter uma correção forte para que seja saudável? Essa é uma das dúvidas que a gente tem para hoje. O Mário vai abrir um pouquinho o gráfico com a gente também da SAP. Então família, entrando aqui no gráfico, né, do DXY primeiro, né, eu já vinha, né, comentando sobre essa curva parabólica, né, que o dólar fez há algum tempo, falei da possibilidade de quebra, né, e da construção aqui de uma tendência de baixa, e recentemente, né, o que o dólar fez? Ele começou a imprimir aqui, de certa forma, uma tentativa de uma tendência de alta, né? A gente fez aqui um fundo ascendente, mas esse ponto aqui de 105 no índice do dólar seria o nosso topo prévio, que não foi ali nem ameaçado, eu diria, tá? O dólar ele fez uma movimentação importante, que foi a quebra, né, dessa linha de resistência, que é algo mais de curto e médio prazo, mas tem essa outra aqui que o índice não conseguiu superar, né? A gente encontrou resistência, que começa ali desde o início, né, da onde eu coloco também essa curva parabólica. Então é uma linha de tendência aqui que apresentou suporte muitas vezes, né, ao longo desse crescimento e que pouco tempo depois, né, algum tempo depois,
a gente viu, né, nessa tendência de baixa, o índice até encontrar, tá vendo, suporte por 1, 2, 3 dias, não aguentou, rompeu aqui para baixo, e aí agora, sem sucesso, ele não conseguiu romper de volta para cima. Então eu acho que é algo que o dólar nesse instante ainda não consiga fazer, tá? Uma projeção minha. O que eu espero também é que, por conta desse movimento, o que eu vejo como normal seria um reteste, né, nessa linha que outrora foi resistência, então testá-la agora dessa vez como suporte, e esse movimento, né, em algum momento pode espelhar aí depois uma nova reação do dólar para tentar, mais uma vez, tempos à frente, o rompimento dessa resistência. Só que, como isso não é algo imediato, né, a gente está falando aqui, óbvio que essas linhas aqui não necessariamente indica que vai ser abril essa reação, só estou falando aqui de maneira mais teórica, o que eu acredito em termos de movimentação de mercado, mas dentro dessa possibilidade, eu vejo que aqui, nesse momento de enfraquecimento, novamente, de reteste desse suporte, possa ser algo que crie ali uma atmosfera muito positiva, não só para SP500, mas também para o Bitcoin, que nesse instante, agora eu estou no gráfico semanal, a gente viu que essa semana, apesar dessa grande movimentação aqui de recuperação, a gente encontrou resistência num ponto que previamente, né, a gente já tinha encontrado resistência, não conseguiu superar e a priori, mais uma vez, a gente fecha aí mais uma semana sem sucesso desse movimento. E, mais uma vez, agora, né, caso a gente tenha, né, a confirmação de mais uma vez esse enfraquecimento do dólar, acho que a gente ganha força e combustível, digamos assim, para mesmo corrigindo, fazendo um reteste agora, não mais necessariamente ali em 20 mil dólares, a gente tem um gap ali, o CME Gap, ainda que pode ser fechado, tá? Só acho que faixas muito acima de preço eu desconsideraria esse fechamento, não é o caso, mas ainda assim eu veria como saudável ali uma correção de curto prazo para que a gente encontre depois momentos de mercado novamente, para que a gente supere, né, essa faixa aqui de 25 mil dólares e sendo superada a gente já vai, acho que sem muita dificuldade, para esse novo target que seria 28.600, 28.700 ali na casa dos 28 mil, que foi um ponto aqui muito simbólico, tá? No momento aqui de correção de mercado no meio do ano de 2022, né? Quase me perdi nos anos aqui, mas enfim, não, desculpa, de 2021, me perdi nos anos. Então, nessa parte aqui de 2021 e aqui no caso já em 2022, tá? Então, eu acho que vai ser uma faixa ali que a gente vai ter dificuldade de ultrapassar, mas de qualquer maneira, a gente está de olho, né, nessa movimentação. Eu estou muito mais bullish, tá, para o Bitcoin, para SP500, do que eu estava em outros momentos. Né? Acho que a gente vem construindo, até em relações de dados on-chain, médias móveis, né, que eu apresentei nos últimos vídeos importantes. Então, é basicamente esse resumo que a gente traz aí de uma visão até bem bullish do mercado para o curto prazo. Beleza, Mário. Só finalizando então, para a gente fechar o nosso vídeo com chave de ouro, trazendo um pouquinho sobre o conteúdo de opções, falando com vocês. Eu tenho sempre falado sobre esse mercado no canal de forma aberta e também de forma fechada. Tenho um tempo aí sem comentar com vocês, até por conta da lateralização do mercado. Nessa última semana vimos uma certa volatilidade e por isso, com a volatilidade, voltam as oportunidades também. Como a gente sabe, nesse momento, Bitcoin está mais ou menos ali em 24.700, né, mostrando uma alta aí nas últimas horas. Eu vou aguardar, inclusive, pelo fechamento semanal agora às 9 horas da noite, que vai ser muito importante. O Rodrigão, no momento que a gente está gravando esse vídeo, inclusive, está live no canal. A gente está gravando para postar amanhã no sábado. Mas o que eu enxerguei de oportunidade é que seria para amanhã, no dia 19 de fevereiro, inclusive no sábado. E aí, basicamente, talvez você, dependendo do horário que assistir, não vai pegar essa oportunidade, mas vai servir, de repente, de experiência para, em uma próxima oportunidade, você estar aqui ciente já dentro da Deribit ou na Bybit, na corretora que você estiver operando, para enxergar esse mesmo tipo de oportunidade. Basicamente, o Bitcoin está ali mais ou menos em 24.700, demonstrou uma volatilidade positiva aí nas últimas horas. Eu, particularmente, acredito que ele vai encontrar resistência, de repente, ali nos 25, 26, no máximo 26.500, para voltar, então, a ter uma certa correção. E acho que isso não deva acontecer no final de semana. Pode até acontecer. Final de semana, geralmente, é o momento especulação, né, especulativo, os mercados tradicionais estão fechados, que geralmente o Bitcoin costuma se basear bastante em demais mercados, e por isso, enxergando isso, eu vendi
puts aqui, vende de calls, perdão, aqui na região de 27 mil, ou seja, o Bitcoin não poderia ultrapassar a região de 27 mil até aqui o dia 19 de fevereiro, basicamente amanhã, sábado para domingo, 5 horas da manhã, e vendi também uma aqui na região de 26.500, onde o Bitcoin também não poderia ultrapassar esse patamar. Então a gente está falando aí de mais ou menos um movimento de 7 a 8 a 9% de alta nas próximas horas, em mais ou menos 24 horas, em um momento que o mercado está fechado, em um momento que eventualmente ele vai encontrar resistência ali na região de 25, 26 e poder retrair um pouquinho, e mediante a isso, com o tempo passando também, as oportunidades para sair dessa operação e embolsar o lucro, muito provavelmente já aparecerão aqui para mim, e eu não devo ficar nessa operação até o momento de expiração, devo sair antes. A gente vai ensinar um pouco mais sobre isso no curso da Liga Cripto, será lançado em breve, já inclusive faço o convite a você para fazer a sua renovação ou então adquirir aí nas próximas semanas, no momento que estaremos lançando o módulo de opções. Bom, dito isso, Mariozão, é o que eu tenho sobre o mercado de opções, oportunidades de venda de call nessas regiões de preço, que eu particularmente acredito que o Bitcoin não chegará em 24 horas, e caso chegue, a gente terá o sistema de rolagem, onde a gente poderá, então, ativar o nosso método de segurança para não receber aqui possíveis prejuízos nas nossas operações, mas isso é assunto para outra hora. Fechado, Brunão. Então a gente fica por aqui, família. Espero que vocês tenham curtido, tá? Por conta do nosso canal principal, está fechado agora temporariamente, a gente não consegue postar na aba de membros, mas eu vou deixar esse vídeo como um link privado, tá? Então basta acessar o link e compartilhar ali com os outros membros sem problema nenhum, vai ser algo realmente exclusivo para vocês. A gente fica por aqui. Grande beijo, grande abraço, até a próxima. Até. Fui!